O que muitos esperavam finalmente aconteceu. Sem novos projetos desde 2023, a lacradora lulista Fátima Bernardes foi demitida da Rede Globo. A jornalista perdeu o vínculo de exclusividade com a emissora e não faz mais parte do time de funcionários da casa, que, infelizmente, ainda é líder de audiência aqui no Brasil. Em nota oficial, a Globo confirmou o fim da parceria de exclusividade com a profissional. A movimentação segue uma tendência atual da empresa, que não vai mais pagar altos salários para quem não tiver bons níveis de produtividade, como era o caso da ex-mulher de William Bonner. Sem audiência, sem credibilidade. A Globo desce ladeira abaixo, Fátima Bernardes ruiu antes. Em agosto do ano passado, foi anunciado que a emissora caminhava para rescindir o contrato de Fátima Bernardes. O vínculo mais recente da apresentadora era vigente até 2025, mas contava com uma cláusula de rescisão antecipada se a companhia não tivesse novos projetos para ela. Depois de seu fracasso no GNT, a mulher do deputado Túlio Gadelha, do PCdoB, comunista, lulista de carteirinha, sequer foi cotada para assumir outro programa. Existe a avaliação de que sua imagem se desgastou justamente pelo seu relacionamento. A questão política foi determinante para esse desgaste, portanto. Na sexta-feira, 23 de fevereiro de 2023, em um sinal de que sua dispensa estava próxima, ela foi anunciada como nova contratada da agência Play 9 para trabalhar na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Felipe Neto é o dono da Play 9. Fátima Bernardes virou empregada de Felipe Neto. Ela vai fazer parte do projeto Paris é Brasa. É um programa realizado por jornalistas, voltado para o YouTube e também para as demais redes sociais e patrocinado por grandes empresas. O trabalho mais recente de Fátima Bernardes na Globo foi o The Voice Brasil, em que ela apresentou 2 temporadas. Fracasso total de audiência. Pessoal, eu quero falar aqui também sobre a repercussão internacional do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista domingo. A velha imprensa brasileira silenciou ou então tentou desacreditar o evento que reuniu entre 600 mil e 1.200.000 na Paulista. Lula, ao ser questionado sobre o ato por uma jornalista do Valor Econômico, simplesmente deu o calado como resposta, fez cara de irritação. Mas não adianta se irritar, a verdade é incensurável, porque mais que o Globo, o Estado de São Paulo, o Correio Brasiliense, por mais que tentem diminuir a imagem do ex-presidente, grandes jornais da Europa deram um destaque tremendo ao acontecimento. El País da Espanha disse que Bolsonaro comandou uma grande marcha e proclamou sua inocência. El Mundo, também da Espanha, disse que ele reuniu milhares em apoio e contra a suposta perseguição política e judicial. The Guardian, da Inglaterra, afirmou que Bolsonaro é hoje o maior líder político do Brasil. A BBC de Londres disse que milhares se reuniram em apoio ao ex-presidente brasileiro. La Nación, da Argentina, destacou a força política de Bolsonaro. Enquanto isso, nós temos aqui Márcia Tiburi, no Brasil 247, dizendo que patriotas e conservadores são feios e cafonas. Deve ser porque ela não se olha no espelho. Essa senhora é a mesma que disse ver uma lógica no assalto. Se a pessoa quer uma coisa, não pode comprar, segundo ela, tem todo o direito de roubar. Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Muitas violências são justas num contexto muito injusto. O roubo famélico eu não tenho dúvida que é justo. Então, começa... O roubo famélico eu não tenho dúvida que é justo. O assalto, que implica violência, existem ameaça... certas violências que, assim, são até tratadas também pelos meios de comunicação como violências máximas, como, por exemplo, você chama de terrorista quem? Você chama de vândalo quem? Então, é óbvio que você começa a olhar a lógica interna... E você começa a ver que a violência é uma coisa, existem vários tipos de violência e existem violências que podem até ser lógicas dentro do processo e podem até ser revolucionárias e corretivas. Realmente, patriotas e conservadores devem ser muito feios para esse tipo de gente.